Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora das orações, às 3 horas da tarde. E estavam sendo levados para a porta do templo, chamado Formosa, um deficiente físico de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto só pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco durante esse culto. E te pedimos que o Senhor nos conduza uma vez mais através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia existem muitos clichês quando se fala sobre vida espiritual. Hoje em dia quase todo mundo cultiva uma vida espiritual, mas quando você pergunta para a pessoa mesmo assim quais são os hábitos espirituais, as disciplinas espirituais da pessoa, geralmente parece qualquer coisa menos uma vida espiritual. Na verdade, uma das características da nossa geração, um crítico social que eu gosto bastante, que é o Slavoj Žižek, ele diz que a nossa geração é a geração das substâncias dessubstancializadas. Nós somos a geração da Coca-Cola Zero, do café sem cafeína, do leite desnatado, do sexo virtual, das relações na internet sem relações pessoais. O que caracteriza a nossa geração é que as substâncias das coisas mesmas foi perdida e foi apagada. Porque nós queremos uma coisa mais light, mais soft, mais aprazível de se ter, sem os desgastes. E isso aplica à espiritualidade também. As pessoas querem uma espiritualidade leve, sem toda aquela carga doutrinária, litúrgica, a necessidade de ter uma religião tradicional. Por isso que todo mundo hoje, quando fala sobre espiritualidade, se ele pratica meditação, se ele faz uma ginástica num parque qualquer por aí, ele já tem paz interior, ele já tem uma vida espiritual. E parece que essa concepção de espiritualidade é um pouco distante daquilo que as Escrituras apresentam para nós, daquilo que é o projeto do Evangelho de Deus para nós. O livro de Atos, principalmente, mostra uma vida espiritual bem diferente. Nós poderíamos, inclusive, caracterizar o livro de Atos dos Apóstolos. A gente poderia chamá-lo, inclusive, de Atos do Espírito Santo, porque ele conta justamente os atos que o Espírito Santo empreendeu no começo da história para fundar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, capacitando os apóstolos e os cristãos do primeiro século a viverem e a comunicarem o Evangelho que lhes tinha sido comunicado pelo Senhor Jesus. No primeiro capítulo do livro de Atos, nós temos o Senhor Jesus aparecendo a eles, prometendo para que eles esperassem ali em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse, então a igreja pudesse nascer no poder do Espírito, e então eles seriam as testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos é justamente a narrativa do testemunho dos apóstolos em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Quando no dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem e a igreja nasce, daí em diante, capítulo 3, 4, 5, até o capítulo 28, é justamente isso que acontece, o Evangelho sendo testemunhado até os confins da terra, até chegar hoje. Existe uma agência missionária nos Estados Unidos que chama Atos 29, porque a ideia que eles querem comunicar é que a gente continua vivendo essa história. E o livro de Atos, ele ensina algumas coisas para nós de maneira geral. A primeira delas é que todo cristão, toda testemunha de Cristo é capacitada pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus falou, esperem em Jerusalém até que o Espírito venha, para que
então vocês serão as minhas testemunhas. Então não há testemunho do reino de Deus, do evangelho proclamado pelo Senhor Jesus Cristo, sem poder do Espírito Santo. Uma outra coisa que também ele ensina para a gente é que a gente deve ir até os confins da terra. O alvo começava em Jerusalém, mas enquanto os apóstolos estavam muito bem situados ali em Jerusalém, foi necessária uma primeira perseguição, e é quando Estevão é preso e apedrejado, então a igreja se dispersa para que eles não ficassem só ali. Porque o alvo de Deus, os planos de Deus, é que até os confins da terra fossem alcançados. O livro de Atos também ensina para a gente que essas mesmas testemunhas, elas vão sofrer perseguições. E já no capítulo 3, que foi esse que a gente começou a ler, Pedro e João operam esse milagre no poder do Espírito Santo. Nos versículos seguintes, eles pregam o evangelho. No capítulo 4, eles são perseguidos. Ou seja, no começo do testemunho da igreja, ela já foi perseguida. E o livro de Atos também nos ensina que novas igrejas sempre foram nascendo ao longo dessas viagens missionárias dos apóstolos. O livro de Atos ele é cheio de sinais e milagres. Às vezes a gente lê o livro de Atos, a gente vê as pessoas falando em outros idiomas, muitas curas, como essa que nós lemos, e a gente vai vendo tantos milagres. Só que às vezes a gente não percebe que ele é uma espécie de misto entre sinais e pregação. Na verdade, geralmente esses sinais, esses milagres que acontecem, eles estão sinalizando mesmo para aquilo que os apóstolos estão pregando. Esse texto que nós lemos, ele é seguido de uma pregação de Pedro. O Pentecostes é seguido da pregação do apóstolo Pedro. E sempre assim. Existe um dos mais importantes teólogos dos Estados Unidos hoje, vivo, Kevin Van Hooser. Ele escreveu um livro muito interessante, o título dele chama O Drama da Doutrina. Drama não no sentido de tragédia, novela mexicana, mas o drama como uma história. Ele fala que a doutrina, ou toda a história da narração, é isso mesmo, um drama escrito por Deus, em que através do seu Espírito, ele vai nos fazendo também participantes dessa história. E a característica justamente desse drama é que todos nós aqui, sem nenhuma exceção, estamos envolvidos nessa história. Porque nós somos participantes das promessas dela, não somos? Nós somos, o apóstolo Paulo diz que nós somos da linhagem ou da herança de Abraão, porque foi feita uma promessa a Abraão que nós hoje partilhamos dela, do seu pai da fé, e hoje também porque nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, entramos para o povo da aliança. E se nós participamos dessas promessas, nós também participamos dessa história. Eu e você temos um papel a ocupar no interior dessa história, no interior do drama em que Deus já escreveu e que ele culminará na volta do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira pergunta que eu já faço para vocês essa noite é: qual o lugar que você está ocupando nessa história? Qual o lugar em que você ocupa nesse drama divino? Existem muitas pessoas que nós conhecemos que estão ocupando um lugar só de espectadores. Eles deveriam ser atores, ativos, mas eles estão só assistindo. Estão vendo as pessoas testemunharem o Evangelho, estão vendo os crentes sinalizarem o reino de Deus, mas eles mesmos não estão fazendo nada. Não sei se vocês lembram da Copa do Mundo, aquela Copa desastrosa, a última. Havia um jogador ali em especial que todo mundo falava que ele era um espectador no campo da seleção brasileira, porque não estava jogando nada, a bola passava por ele e não fazia nada, que era o Fred, coitado. E alguns amigos meus falaram que o Fred estava assistindo o jogo sem pagar ingresso. Tem muita gente que está assim nesse drama divino. Está assistindo o jogo sem pagar ingresso, enquanto deveria ser um jogador. E não há nada mais estranho do que um ator que é um espectador. Geralmente um ator num teatro, quando ele para e fica só olhando, é porque ele esqueceu a fala dele. Ele esqueceu o papel dele. E esse texto que nós lemos aqui, de Atos 3, ele ajuda um pouco eu e você a gente pensar qual é o nosso papel nesse drama divino. Qual é o lugar que eu e você deveríamos estar ocupando se nós não estamos? E nos ajuda a pensar como nós podemos nos engajar nessa missão de redimir todas as coisas em Cristo que Deus começou. O tema, portanto, que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é o que esse texto nos ensina sobre a missão da igreja.
Qual é a missão da igreja, entendida como a comunidade daqueles que foram alcançados por Cristo? Eu e você. 3 coisas a gente aprende aqui. A primeira delas é que a missão não é apenas fazer coisas. Observa aqui que diz o versículo 1 e 2. Vamos dar uma olhada de novo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um deficiente de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Tem alguns detalhes nesse texto aqui que são chocantes. Observe. Além de Pedro e João estarem indo em direção ao templo, juntamente da caminhada deles até lá, estava sendo carregado um homem, e o texto fala que ele era carregado todos os dias, até a porta do templo. Ele era colocado ali para pedir esmolas. Observe que ele era um deficiente de nascença, o texto diz, e era costume naquela época que alguém que nascia com alguma deficiência física não era ensinada uma profissão para ele, por isso que ele precisava mendigar. E talvez os amigos ou os familiares dele se ocupavam todos os dias de pegar de onde ele estava, colocar lá no templo, deixá-lo pedindo esmolas, depois voltavam em determinada hora, pegavam, levavam ele para casa. Todos os dias colocavam ele ali na porta para mendigar. Ou seja, os amigos dele estavam fazendo coisas, só que eles estavam fazendo algo que perpetuava a situação de dependência daquele homem das esmolas das outras pessoas. Eles até se esforçavam bastante. Pense nesse esforço de todos os dias carregar alguém para cima e para baixo, para colocá-lo ali, depois retirado dali. O texto fala no versículo 9 que todo mundo conhecia ele, ou seja, era alguém que estava sempre lá. Eu fico pensando então nas pessoas que, nos religiosos da época, em quem tinha Deus, que eram quem estava ali no templo. O texto fala sobre eles também. Fala que eles olhavam aquelas pessoas ali durante décadas e não faziam nada. Porque se todo mundo conhecia ele, como narra no versículo 9, falou assim, não era aquele rapaz que ficava na porta do templo e agora ele está andando? Todo mundo conhecia ele, que todos os dias ele estava lá e ninguém nunca fez nada por ele. Ninguém nunca lhe ensinou uma profissão, ninguém nunca lhe tirou dali, ninguém nunca lhe arrumou uma outra condição que lhe tirasse daquela situação. Nós também temos os nossos mendigos de estimação, que são aquelas pessoas que a gente passa por elas todos os dias, já nos são familiares, o seu sofrimento já nos é familiar e a gente já não enxerga ele mais. Às vezes é um mendigo mesmo, um mendigo típico que fica na Assis Chateaubriand, com a Rua 3 e fala, rapaz, ele está sempre aqui. Aquela senhora está sempre aqui na Praça Tamandaré, ou então ele está sempre ali perto do Moreira. Ou às vezes pode ser uma pessoa do nosso convívio que está sofrendo, que já é o sofredor de estimação. Aquele que está desempregado há tanto tempo que a gente nem lembra mais quando que foi o último emprego dele. Ou aquele que está há tanto tempo solteiro que a gente acha que ele nunca namorou. Ou aquela pessoa que está magoada há tanto tempo que a gente nem mais se preocupa em pensar em alguma coisa que a gente possa fazer para curar a mágoa daquela pessoa. E pior, os amigos desse homem, que a gente nem sabe o nome dele aqui no texto, de tão insignificante que era para a história, eles faziam coisas, só que o que eles faziam não tinha absolutamente nada a ver com a missão de Deus. Se vocês lerem a sequência de Atos, como eu fui falando para vocês, no capítulo 1 Jesus falou assim, vocês vão receber poder, vocês vão ser enviados como minhas testemunhas. Aí no capítulo 2 eles recebem esse poder. E aí Pedro prega um sermão maravilhoso com base em Joel no capítulo 2, o mesmo texto que nós lemos hoje, aqui de manhã. E aí em seguida no final do capítulo 2, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram depois da pregação do apóstolo Pedro. E aí nos versículos seguintes, diz como essas pessoas viviam, como era a vida da igreja. Dizia que elas tinham tudo em comum, elas partiam seus bens uns com os outros, permaneciam na doutrina dos apóstolos,
participavam das orações diariamente, ou seja, mostrou como era a vida dessas pessoas, para depois entrar no capítulo 3 e mostrar como era a vida desse cidadão. Para mostrar que o que faziam com ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na igreja. Porque aquelas pessoas, mesmo aquelas que colocavam ele lá no templo, não partilhavam nada com ele, porque senão ele não precisava estar ali. Ele, inclusive, se fosse membro da comunidade cristã, ele nem precisava estar ali. Porque as necessidades eram supridas em comunidade. Ou seja, o que era feito por ele, e mesmo as pessoas que davam esmolas para ele, não faziam na perspectiva da missão. Porque o que o texto está nos ensinando aqui é que muitas vezes, primariamente, missão não é fazer coisas para Deus. Às vezes muitas pessoas fazem muitas coisas e entram num ativismo religioso porque elas são motivadas por culpa. Culpa de não estar fazendo nada e de ver tanta gente fazendo tanta coisa. Ou então por egoísmo, para ela não se sentir mal em ver toda aquela situação ao seu redor, ela começa a fazer coisas por causa dela. Isso o texto está nos mostrando que passa longe do que é missão. Então a pergunta é, o que é missão? Essa é a segunda coisa que a gente aprende aqui. Primariamente, missão é enxergar as pessoas. Observe o que fala no versículo 3 em diante. Olha quantas vezes aparece a ideia de ver e olhar aqui. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno, ande. A missão da igreja passa primariamente por desenvolver uma capacidade de enxergar as pessoas no caminho em que Deus nos colocou e desenvolver essa capacidade de olhar, e não apenas olhar, mas enxergar aquela pessoa. Observe que o texto fala de 3 olhares aqui. O primeiro, do mendigo para Pedro e João. Diz que quando eles estavam subindo, ele viu os dois. Só que ele viu os dois como alguém que vê uma possibilidade de receber esmola. Na segunda vez, inclusive, que Pedro falou para ele, olha para nós, ele olhou com atenção, esperando receber alguma coisa. O que o texto está mostrando é que existe uma possibilidade da gente olhar para as pessoas, não como pessoas mesmo em si, mas como outra coisa. Como possibilidade de receber algo, como objeto, como número, como qualquer outra coisa que não uma pessoa. E às vezes nós cometemos isso. Nós não conseguimos enxergar as pessoas que estão ao nosso lado precisando de nós. Aqueles que estão sofrendo e que nós já estamos familiarizados com eles. Às vezes a gente olha para as pessoas, enxerga objetos, enxerga números, enxerga contatos, enxerga possíveis clientes, mas não enxerga pessoas. Não enxerga pessoas que podem ser alcançadas nesse projeto de Deus, através de Cristo, de redimir todas as coisas. Mas aqui o versículo 3 até o 6 fala que de um outro tipo de olhar, que é o de Pedro e de João. A Bíblia diz que eles olharam bem para ele, enxergaram o mendigo. A história conta que o templo em Jerusalém tinha 9 portas. Esse mendigo era um mendigo que ficava em uma das 9 portas do templo. Imagine quantos mendigos não tinham ali. Milhares, vários deles. Porque eles sabiam que lá tinha um trânsito grande de pessoas e que era uma boa oportunidade que eles tinham de receber alguma esmola. E a Bíblia diz que no meio de toda aquela gente que também estava ali, Pedro e João olharam e enxergaram aquele homem. E eles não olharam apenas como alguém que olha uma pessoa para receber algo. Eles inclusive pediram para ele olhar para eles, olhe bem para nós aqui. Porque prata e nem ouro a gente tem, mas o que a gente tem a gente vai te dar. Que em nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eles não olharam como alguém que vai oferecer uma esmola, mas olharam como alguém que ia oferecer mais. E tem uma coisa que eu gosto muito aqui nesse texto, porque esse homem que estava pedindo dinheiro, ele era pobre economicamente. Mas ele não era só pobre economicamente.
ele também era pobre biologicamente, ele era pobre socialmente, ele era pobre espiritualmente, porque ele não conseguia entrar no templo. Observem que depois, quando ele começou a andar, a primeira coisa que ele fez com os apóstolos foi entrar no pátio do templo. Ele tinha diversas pobrezas, só que ele estava concentrado em uma só delas. Ele queria dinheiro. E os discípulos olharam para ele e falaram assim: nós temos várias riquezas que nós podemos te dar, inclusive a maior delas, que é o Evangelho. Então, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, anda. Isso aqui é muito interessante, para mim e para você. Sobre nós ocuparmos o lugar que Deus nos colocou na missão dele. Ser atuante na missão significa desenvolver a capacidade de enxergar uma pobreza e reconhecer uma riqueza que Deus te deu para você suprir aquela pobreza. Em todas as áreas possíveis. Às vezes é na área econômica mesmo. Deus te deu muita riqueza econômica e você vai suprir muita pobreza econômica. Mas às vezes você vai suprir pobreza afetiva. Ouvindo, acolhendo, recebendo pessoas. Às vezes você tem uma riqueza linguística e você vai traduzir textos, você vai traduzir palestras, você vai traduzir conceitos para as pessoas. É uma outra riqueza. Às vezes você tem uma riqueza cultural, às vezes você tem uma riqueza pedagógica, não sei qual riqueza que Deus te deu. Uma coisa eu sei, que Ele te deu alguma riqueza. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, fala que nós fomos todos enriquecidos em todo dom e toda palavra proferida para nós. Nós temos conteúdos e habilidades que o Espírito Santo deu para nós, para que a gente possa enriquecer as outras pessoas. Essas riquezas que nós temos não foram dadas para a gente ficar com elas e enterrar os nossos talentos. Foi para a gente multiplicar esses talentos, enriquecendo as outras pessoas. Então a pergunta que eu te faço essa noite é: qual a pobreza que a sua riqueza supre? Qual a pobreza que você às vezes enxerga, que mais ninguém ao seu redor enxerga, mas você tem condições de suprir? Eu costumo dizer que responsável por um problema é quem enxerga um problema. Se você anda aqui pelo pátio da igreja e vê que tem um extintor assim, tá quase caindo, você pensa assim: rapaz, esse extintor podia cair no pé de uma das crianças, né? E não faz nada? Se cair, a culpa é sua. Porque era você que viu o problema. Então você que tinha que ter lá e consertado o extintor. Quem tem essa capacidade não só de ver, mas de enxergar as pobrezas e fala assim: eu sei como trabalhar uma riqueza nisso, você descobriu o seu lugar na missão. E você tem condições agora de sinalizar o Senhor Jesus aonde você foi colocado por Ele. Às vezes é dentro da sua casa, às vezes é no seu local de trabalho, às vezes é na rua, às vezes é com a sua família, eu não sei. Só quero que você entenda que a possibilidade de atuação na missão de Deus é muito ampla e todos nós aqui temos condições de fazer. Tem um terceiro detalhe nesse texto aqui, que é quando, depois que o mendigo é curado, todas as pessoas passam a enxergar ele. Ué, não era aquele? E aí e elas ficaram atônitas. E aí no versículo 12, nós não lemos ele, mas depois você lê, no versículo 12 ele fala para as pessoas que estão em volta assim: por que vocês estão olhando para mim e para João? Como se tivesse saído o poder de nós. Ele pega o olhar daquelas pessoas e transfere para Deus. No versículo 16 ele fala: esse homem foi curado por causa da fé dele no Senhor Jesus, porque o apóstolo Pedro falou assim: no nome do Senhor Jesus anda, e ele acreditou que através do nome do Senhor Jesus ele poderia andar. Ele pegou o olhar que estava nele e direcionou para Cristo. Essa é a terceira e última lição que a gente aprende. A primeira é que missão não necessariamente é fazer coisas, mas a missão é primariamente enxergar as pessoas. Em terceiro lugar, a missão é glorificar a Deus. Olha o que fala no versículo 7 até o versículo 10. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. O mendigo louvou a Deus, as pessoas que estavam em volta louvaram a Deus, as pessoas ficaram atônitas, elas ficaram com temor e tremor diante daquilo que elas viram. E quando elas passaram a olhar para Pedro e para João, como no versículo 12 eu falei para vocês, eles falaram assim, opa, não olha para a gente não. Olha para o poder do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus que operou tudo isso aqui. Porque missão passa pela glorificação de Deus nosso Pai. Pedro e João não deixaram que a glória daquele acontecimento recaísse sobre eles, mas eles redirecionaram aquilo para o Senhor Jesus. É isso que significa um pouco humildade da perspectiva cristã. Humildade não é você negar a virtude. Falar assim, nossa, o seu trabalho que você faz é tão bom. Você fala, não, não é não. Não é isso. Ele está falando que é bom porque é bom. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. Humildade verdadeira não é você negar o trabalho bom. Você fala assim, é bom mesmo, né? Mas é o Senhor Jesus que me capacita. É o poder do Espírito Santo. Eu fui enriquecido nessa área. E eu sirvo as pessoas com esse trabalho. Já observaram que no português a gente tem uma expressão, quando a gente vai falar que a gente vai trabalhar, a gente fala que a gente vai para o serviço. Olha que legal isso. A gente vai servir as pessoas naquilo que a gente enriqueceu. O que a gente tem que fazer é só mostrar que tudo que nos foi dado não vem de nós, é dom de Deus. E nós fomos enriquecidos e isso nos dá a condição de enriquecer outras pessoas. Isso significa ser um sinal de Deus aonde você está. É fazer aquilo que você faz e fazer com que as pessoas que observam aquilo que você faz reconheçam o Senhor Jesus. Observe que aquelas pessoas que estavam andando ali no templo não enxergavam nem o mendigo e nem enxergavam a operação de Deus na vida dele. E de repente, por um estalo, passaram a enxergar. E mais do que isso, a partir desse momento, Pedro começa a pregar o Evangelho. E ele fala, olha, foi no nome do Senhor Jesus que ele creu e andou. Esse Senhor Jesus que vocês não conheciam, que vocês crucificaram, que vocês negaram, ou seja, vocês não tinham reconhecido Ele. Mas agora vocês reconhecem, porque foi Ele que fez isso aqui. O que Pedro e João estão fazendo? Sinalizando. Aí ele fala, então arrependam-se, convertam-se, porque o Senhor Jesus está aí. O reino de Deus está entre nós. Só que você não está percebendo. Sabe por que tem muitas pessoas no nosso meio, na nossa casa, na nossa firma, na nossa escola, que não reconhecem o reino de Deus, que não reconhecem a presença do Senhor Jesus no mundo? É porque elas não enxergam pessoas ricas pelo Senhor Jesus enriquecendo outras pessoas. Aí não tem como mesmo elas enxergarem o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a figura máxima daquele que era totalmente rico, estava no seu trono de glória e abriu mão disso, se fez pobre, para que todos nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Então as pessoas só vão reconhecer o Senhor Jesus quando elas também observarem gente que está no trono, e podia estar no trono da glória educacional, cultural, econômica, abrirem mão disso para que outras pessoas tenham vida abundante. Aí elas vão conseguir reconhecer o Senhor Jesus. Sabe por que a igreja evangélica brasileira está descredibilizada? Porque ela vê os líderes se enriquecendo. Aí elas não conseguem ver o Senhor Jesus ali. Porque o Senhor Jesus se fez pobre, para que pudéssemos nós termos vida. Foi isso que ele falou para os discípulos, em Marcos no capítulo 10, versículo 45, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Em João no capítulo 20, no versículo 21, ele fala, vão e façam como eu também fiz. A nossa missão passa por ser a mesma missão de Cristo. Uma vida enriquecida de todo o dom, de toda a dádiva de Deus, nas mais diversas áreas, que, porque sabe que recebeu tudo de Deus e não tem nada que é seu, você é apenas um mordomo, isso não para na sua mão, isso continua. É um fluxo de carismas, de dons e de riquezas, que não fica na sua mão. Então, fazer, enxergar e glorificar são as palavras-chave desse texto. Missão não necessariamente é só fazer coisas.
Os discípulos fizeram muitas coisas, mas depois que eles enxergaram aquela pessoa, a missão de Deus, o negócio de Deus são as pessoas. Deus está envolvido e está preocupado com as pessoas, para a glória dele. Então eu queria terminar fazendo 3 aplicações para nós, sobre o que a gente aprendeu aqui. A primeira delas, não gaste toda a sua energia só fazendo coisas. Não gaste toda a sua energia só fazendo coisas, mesmo que sejam coisas em nome de Jesus. Porque às vezes nem todas são mesmo em nome de Jesus, ou para a glória do Senhor Jesus. O ativismo religioso é algo muito perigoso, que pode nos cooptar. E às vezes, se a gente se envolver demais nesse ativismo, a gente pode acabar frustrado, a gente pode acabar esgotado. Porque, na verdade, Deus não queria tanta atividade assim, Ele queria mais qualidade no que estivesse envolvido. Mais foco nas coisas, nas riquezas que Ele te deu e nas pobrezas que só você reconhece. Então, cuidado com o ativismo religioso. Segunda coisa que a gente podia aplicar aqui é focalize toda a sua energia naquilo que você consegue reconhecer, enxergar, nas pessoas que você consegue reconhecer e enxergar. A sua atuação no drama de Deus, na novela que Deus está escrevendo, já escreveu, passa por enxergar as pobrezas das pessoas e suprir essas pobrezas. Foque nisso e se torne o melhor em fazer isso. Eu sou o melhor escutador de problemas que alguém pode ter. Eu sou o melhor fazedor de bolo de chocolate que alguém pode comer. Eu sou o melhor motorista que alguém pode pegar uma carona. Eu sou o melhor professor que alguém pode ter. Eu sou o melhor dentista que alguém pode ter. Eu sou a melhor mãe que alguém pode ter. E quando esse alguém reconhecer que eu sou o melhor que ele pode ter, eu vou falar assim, sabe por quê? Porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi com Deus, nosso Pai, que deu o melhor que Ele tinha. Não ficou para Ele, Ele deu para que outras pessoas tivessem vida. Não se prive de viver e fazer com que outras pessoas vivam o melhor de Deus para elas, porque você está gastando suas energias em muitas atividades. Em terceiro e último lugar, sempre atribua a glória a Deus. Eu sei que você tem muitas competências, eu sei que todos aqui são excelentes em alguma coisa, mas saiba que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nunca se esqueça de glorificar a Deus, reconhecer o que Ele tem feito na sua vida, porque é só assim que a gente vai continuar servindo as outras pessoas. Gente que não tem muita paciência de servir as outras pessoas, esqueceu que Deus serviu ela até o fim, até a última gota de sangue. Gente que não tem muita capacidade de perdoar, é porque esqueceu que o Senhor Jesus nos perdoou de tudo. Gente que não tem mais compaixão, é gente que esqueceu da compaixão de Deus. Então, quando você atribui toda a glória para Ele, reconhece que foi Ele que fez tudo, você se lembra também que como foi bom para você e como vai ser bom para as outras pessoas. Só assim Deus vai ser glorificado, as pessoas vão ser servidas e o reino de Deus vai ser sinalizado no nosso meio.